Puma, hoje é o seguinte, cara. Hoje subiu muito a barra, né? Muito, né? Pra nós, né? Esse é o problema. É constrangedora a nossa participação. Eu ia dizer o seguinte, o nosso podcast, ele é muito bem frequentado, como diria as pessoas mais antigas, né? Que ambiente bem frequentado esse, né? Eu fiz até aquecimento de voz hoje. Eu também. Antes de vir, né, cara? Porra, né? Chemali e Clayton não é dupla sertaneja. Mas são os caras que comandam o SBT. O SBT no Rio Grande do Sul. Gurizada, que coisa boa ter vocês aqui. Fabinho, Fernando, obrigado pelo convite. O Clayton tá aqui. O Clayton também me fez essa convocação, né, meu parceiro de SBT lá. Prazer estar aqui com vocês pra gente bater esse papo solto. Já estamos batendo papo? Se eu tivesse gravado off antes ali. Bora lá. Bom, obrigado aí pelo convite. É sempre bom estar junto com vocês. Sempre bom falar de TV, trocar ideias, enfim. É bem isso, né? Se a gente já tivesse colocado no ar, já tinha muito... Já saía a tese. Mas o seguinte, eu quero falar uma coisa do off, que quando nós nos encontramos no estacionamento aqui, antes de entrar no estúdio, o Chemali falou, cara, me criei nessa rua. Pô, tem um carinho enorme, Avenida Taquara, né? Para quem está acompanhando aí, não sabe onde é que fica o estúdio, enfim, a locação... Bairro Petrópolis tem meu carinho, minha infância, minha adolescência, né? E vi esse prédio sendo construído, os do lado aqui, a transformação da rua em hub comercial também, não só residencial. Sim. Algumas casas ainda estão aí desde a minha época, mas eu falei pro Clayton, cada pedra da calçada eu conheço e tem uma lembrança, tem um afeto, assim. E tu é de uma geração que é parecido com a minha, que a gente brincava na rua ainda, né? Eu falei pro Cleiton, acho que nossa geração, eu acho que foi a última geração que realmente brincou na rua, com o tipo solto que os pais diziam, vai lá, e tal, aí voltava pra casa 10, 11 da noite, tava tudo certo. Escola da vida, né? Escola da vida. Encontrava o gurizado, bater uma bola. Praça Araribóia lá e voltava. Jogar taco. A rixa com os guris do Jardim Botânico, essa coisa toda. Normal, então isso é muito bom. Sempre. Conta um pouquinho pra gente, então. Desculpa, Fabinho. Não, eu ia perguntar, tu é de Porto Alegre, Cleiton? Não, eu sou paulistano, eu moro aqui há 12 anos. Palmeirense? Não, São Paulino. Pô, achei que tu era palmeirense. Não, sou São Paulino. A família inteira é palmeirense, mas eu sou São Paulino. E aqui eu não tenho time, eu costumo dizer que assim, aqui eu agrado todo mundo, né? Porque eu me lembro quando eu tava na Grêmio TV, a gente era parceiro a Coentros era parceira da SBT em alguns projetos, né? O Granalizando e tal. E aí eu me lembro que uma vez eu consegui um ingresso pra ti, pra assistir o jogo e eu tinha a impressão que era o Palmeiras, por isso que eu falei que era Palmeiras, não sei se pode ser pra algum parente teu, provavelmente, porque quando eles vêm pra cá, assim, E meu irmão era o Grêmio e Palmeiras. E o meu irmão, ele acompanha, eles sempre estão no estádio por lá, mas o meu irmão, ele acompanha mais, assim... assiduamente, e quando tem algum jogo mais decisivo aqui, ele vem. Então, deve ter sido semifinal da Copa do Brasil. Eu me lembro dessa como é que tu veio parar aqui, cara? Então, na verdade, assim, né? Eu, na época, eu já... Cara, eu tô envolvido com rádio e TV praticamente desde antes de adolescente, né? Eu era aquele carinha ali que gravava as fitas cassetes, fornecia música pra turma da escola, Era meio que aquele DJ alternativo. E aí foi desenvolvendo essa coisa eu sempre quis trabalhar em rádio. Aí comecei fazendo estágio, trabalhando em rádio. Eu fiz estágio na Transamérica, depois fui trabalhar na Mix, quando a Mix ainda era só em São Paulo, né? Uhum. E, enfim, até que eu acabei migrando pra TV, aquela coisa de estudante universitário, enfim e tal. E aí, depois de um tempo todo, eu acabei conhecendo a minha esposa, que é daqui. E aí chega aquela fase que você começa a pensar em tomar decisões, né? Fala assim, se de repente eu fosse pra lá, se de repente mudar, se de repente fosse conhecer um mercado novo. E as coisas foram, sabe, quando parece que tudo entrou no mesmo... O universo vai conspirando. Exatamente, você falou, então vou. Aí eu vim pra ficar 3 meses. Isso foi em maio de 2014. E aí... Vim no começo de uma Copa do Mundo, já tô há 4. Já tá em outra Copa do Mundo. Mas tu chegou a ter uma produtora em São Paulo, não Sim, eu tive. Eu trabalhei em rádio, depois eu trabalhei em TV, na Globo, na SBT, na Record, na Band. E aí eu resolvi empreender também, né? Chegou uma hora e falei, vou tocar uma produtora. Cara, eu posso dizer que assim, eu gostei muito do que eu fiz, assim, considero que eu fui bem sucedido, mas é aquela coisa que abraça uma operação, né? Sim. Então, não é fácil também, né? Também tem a parte da... Tem o peso.
Tem tudo. Então, a experiência foi ótima. Valeu muito. Não, Tá. aí eu tava te dizendo, daí tu vem pro Sul e assume uma linha de programa dentro do SBT, né? Sim. Tu vira o diretor. Fala um pouquinho do teu cargo pra gente. Bom, o que acontece, né? Quando eu vim para cá, eu sempre digo que eu já estava estudando vir, e eu sempre acho muito importante falar que uma pessoa que foi bastante decisiva na minha vida foi a Alice Urbim. Sim. Porque antes de eu vir para o SBT, eu conversei com ela, e por algumas indicações de alguns colegas lá da Globo em São Paulo, e ela foi muito leal comigo, com aquilo que eu ia encontrar aqui. Uhum. E falei, então vamos embora, tal, enfim. E aí apareceu de eu vir para cá para coordenar o Masbá, né? E o Masbá estava com algumas questões de reformulação, enfim. O SBT estava com uma frente muito forte de renovação do programa. E eu fiz parte dessa renovação. Sim. E acho que a gente conseguiu dar uma cara. Na verdade, a gente criou um núcleo de entretenimento ali no SBT. E foi uma coisa que até me surpreendeu, porque eu sempre ouvi falar muito do jornalismo aqui em Porto Alegre, muito do cinema, da publicidade. E quando eu cheguei, vi que o entretenimento ele ainda sofria algumas restrições, digamos assim, né? Até a formação de profissional era um pouco mais... Eu venho de uma formação, sou bacharel em comunicação social com habilitação em rádio e TV, que é um curso que não tinha aqui, né? Sim. E aí foi implantar isso, foi a gente começar a reconstruir o Masbá, construir um departamento, muitos profissionais participaram, e inclusive de São Paulo, e aí ele começou a deslanchar, né, que foi quando a gente passou a ter o Grenalizando, Anônimos Gourmet, depois a gente veio ter o Na Beira do Fogo, enfim, um período bem bom aí. E o Masbá, ele é um case, né, cara? Porque o Masbá, que é de 2013? 2012. Tá fazendo 14 anos, né? Novembro, 14 anos. Isso é um case de sucesso, é um fenômeno, né, cara? Porque é difícil tu manter um programa na televisão semanal de 14 anos. E um programa regional, né? Porque uma coisa é tu manter um Domingão do Faustão, né? Um Luciano Huck e tal, que tu tem uma exposição e patrocinadores que te bancam para aparecer pro Brasil inteiro, né? Outra coisa é tu manter aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. Como é que acontece um pouco dessa mágica aí? O que tu acredita que funcione tão bem o Masbá? Fernando, a primeira coisa né? Acho que a gente pode fazer uma associação do Masbá com mais 40, né? Sim. São ali quase 14 anos e muita coisa aconteceu, processo de transformação gigantesco, sabe? Talvez a comunicação entre a equipe naquela época não era a mesma que é hoje, porque hoje a gente está no WhatsApp, não era assim e tal. Então muita coisa foi... E acho que o mais importante foi acompanhar as mudanças, sabe? Os processos foram ficando mais práticos, porém mais rápidos. A linguagem que a gente utilizava há 10 anos já não é a mesma que hoje. O estudo acontece muito rápido, né? O que a gente tem a certeza de estar aqui com 4 microfones hoje, daqui a 3 semanas já não é mais isso. Sim. Então acho que passou por tudo isso. E outra coisa, né? Há 5 anos atrás, de repente, a gente não ia estar com 4 microfones aqui, né? Tu não ia ter... Tu ia estar com um boom, tu ia estar, né? Tudo acontece de forma muito rápida, né? Sim, a questão de equipamentos, né? Enfim, as habilidades dos profissionais, os skills dos profissionais mudaram a estética demais. Também, né? A estética, formato, embalagem. Passou por uma pandemia, por enchente. Então, o que a gente faz é tentar sempre estar antenado. Você imagina, eu sempre costumo dizer, né, que se a gente coloca 5, 6 pautas por semana no programa, essa semana a gente comemorou o programa 700, a gente está falando em 3.500 pautas, e eu sempre procuro não repetir, procuro trazer uma coisa nova. Então, assim, você tem que tirar aquela coisa, olhar para o banco de reserva ali e falar, tem que tirar o jogador para fazer o gol. E acho que é isso que torna ele ativo, né? Não parar nunca. E o Chemali? O Chemali hoje não, já bastante. É a cara do jornalismo, né, cara, do SBT. Eu olho pro jornalismo do SBT e vejo o Chemali, olho para ele e vejo o SBT. O Cleiton falou, né, do início do Masbá. Quando o Masbá surgiu, a ideia do produto, enfim, eu já estava no SBT. Eu entrei no SBT em janeiro de 12,
né? Convite também do gestor à época, que foi para o Diego San Germano, foi para o Rio depois, ficou muitos anos no Rio, e acompanhei essa transformação, esse nascimento, né, desse produto e desse núcleo de entretenimento. Quando o Clayton chegou, trouxe uma nova cara e com uma visão de fora, mas sempre buscando se adaptar ao que o nosso público é muito seletivo, né? O público gaúcho, ele torce o nariz com muita facilidade, mas quando ele gosta, ele abraça. Falando do jornalismo, nosso jornalismo também passou por muitas transformações. Produtos que, por exemplo, o jornal que eu ancoro agora há 6 anos já, a segunda edição, ele faz 11 anos que ele está à noite, mas ele era de manhã. SBT Rio Grande manhã. E lá em 2015, quando a direção da casa apostou numa mudança de grade e de horário, a gente também foi com tudo. Né? Falando em Copa do Mundo, são 4 Copas do Mundo que a gente fez junto no SBT, 14, 18, 22 e agora 26. A gente continua fazendo a Copa. E a de 14, para mim, foi a mais emblemática, porque a gente tem ali uma visão privilegiada, né? Do Beira-Rio. O nosso deck ali, a gente na época fez um convênio com uma TV da Austrália, foi construído aquele deck, era um platô mais alto, então a gente tinha uma visão, né? O caminho do gol, as imagens da Copa de 14 foram realmente... E viver aquele sentimento na nossa cidade, né? E eu digo... Nossa, porque eu sou porto-alegrense. O Cleiton já está adotado. Sim, aqui, né? já é já está de malicuia por aqui, já é um cidadão, já tem a chave da cidade. Mas falando ainda de cobertura esportiva em torno da Copa, foi realmente uma Copa que nos marcou muito. E agora, essa de 26, voltando para o SBT, né, que traz todo um know-how também. Claro. Tem um hub esportivo, né? A gente tem produtos aí na nossa grade anual. A Champions League, sucesso absoluto, né? A Sul-Americana agora, fizemos a Libertadores num período que era muito arriscado fazer e o SBT fez, né? Tive o prazer de fazer Libertadores com a dupla Grenal disputando Libertadores da América, né? Copa do Nordeste, a gente vai lá para cima e vê o sucesso que é a Copa do Nordeste, e agora a Copa do Mundo com o Galvão Bueno narrando a Copa do Mundo, né? Fazendo essa cereja do bolo dentro da carreira. O maior narrador da história da televisão brasileira, sem dúvida nenhuma. Né? Era isso que eu ia te perguntar. Como é que tu olha hoje, né, e enxerga dentro dos quadros do SBT um cara do tamanho do Galvão Bueno, né? E não só o Galvão Bueno, o Thiago Leifert tá aí, né? Toda uma equipe para cobrir a Copa. Como é que é isso, cara? Porque deve ser incrível. Deve reverberar aqui também, né? Sem dúvida. É incrível. E é uma aposta de coragem da nossa direção lá em São Paulo, enfim, de todos os departamentos, né? Da Daniela, enfim, de todo mundo que trouxe o Galvão, trouxe essa estrutura toda, Thiago também, e eu confesso para vocês, o jogo de estreia da seleção deu aquele friozinho na barriga de gente... o Galvão também inserindo o SBT na história dele. É um cara ícone, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. E ele mesmo disse isso. Faltava a TV do Silvio Santos na minha trajetória, né? E nos emocionou muito. Pena que o Brasil não avançou mais, mas eu acho que fez uma boa Copa, né? A narração dele tem outros grandes jogos a serem disputados. Ele virou um espetáculo à parte, né, cara? Eu assisti todos os jogos do Brasil pela SBT e, cara, é um espetáculo à parte, assim, os comentários dele, metanzinha, assim, não sei o que e tal, cara, mas ele mete o dedo na moleira da FIFA e faz isso, né? Ele pode, né, cara? Pode. Ele pode. Eu não posso, mas ele pode. Né? Cara, mas assim, ó, eu tô ouvindo aqui e é muito interessante, assim, no teu caso, né, Chemali? Tu é um cara oriundo do Grupo RBS, né? A única TV, o único grupo que eu não trabalhei cara, eu o Grupo RBS. Já tive passagens pela Bandeirantes, pela Record, enfim, né? A Ubra TV também, eu sou oriundo da Universidade da Ubra, né? E passei por todas essas longos períodos, né? A Band foi um pouco mais curto, mas a Record... Na Record um tempo maior, foram né? 4 anos, a Ubra também. A Ubra eu tive a oportunidade de aprender a fazer TV. O Cleiton citou um pouco antes, né? Escolheu a comunicação pelo rádio. Eu sou um apaixonado por rádio, mas eu fiz muito pouco rádio. Quando eu ingressei na televisão, que foi aquele, né?
a coisa já entrou na corrente sanguínea, então teve todo esse preparo, a experiência de ter montado uma TV do zero na Ubra, né? Deve ter ajudado muito com isso. todo esse desafio, né? Do zero mesmo. Sim. Do zero mesmo, da gente não Literalmente. ter... Literalmente, dos desafios todos de equipamento, enfim, e exercitando criatividade. Foi muito bacana aquele Só período. que esse teu tempo no SBT, né, essa história, são quantos anos já? São Fecha 15 agora, tô 15 indo para anos, 15 anos já no é SBT. muito legal, é a mesma coisa que a gente falou do Masbate, 14 anos e tal. Ou 15 anos à frente, né, do jornalismo, ali, você foi construindo a tua história e tal. E como eu te falei, cara, eu olho hoje e eu te vejo a cara do SBT. Quer dizer, é uma coisa muito... Porque a empresa tem essa característica, o Cleiton sabe disso, a empresa te oportuniza crescimento. Eu tive a oportunidade de fazer grandes coberturas, eu costumo dizer, hoje eu estou ali representando toda uma equipe na retaguarda, mas é à frente de todo um processo, mas eu nunca vou deixar de ser repórter. Sim. Né? A reportagem, ela está na corrente sanguínea, ela é DNA. Tá na veia. Então, eu fiz grandes coberturas pelo SBT e com grandes equipes, e essa construção do dia a dia, do contato com as pessoas, das histórias, da mudança que o jornalismo provoca, também me levou para a cabeça de rede lá, quando houve a troca dos apresentadores, se olhou, a gente tem um perfil que é um perfil que precisa ser um pouquinho mais lapidado, e a gente buscou isso para sair da rua ou continuar conectado com a rua, aí é uma via de mão dupla, mas também assumir esse papel de buscar esse desafio de ser formador de opinião. Né? Então, foi... Até hoje eu lembro, e foi um ano muito desafiador para todos nós. Janeiro de 20, em março de 20, a gente viveu um período sombrio, né? Para dizer o mínimo do que foi aquela cobertura, e a gente fez escalas de alternância lá para tentar preservar a equipe. Eu me lembro que eu fiquei uma semana em casa, montei um estúdiozinho em casa, entrava de lá, e aí cheguei para o gestor da época e disse, gente, eu sei de todo o risco, mas eu não consigo ficar em casa. Me deixa voltar, nem que seja por estúdio, por contato à redação, vamos usar todos os protocolos sanitários, mas eu quero trabalhar aqui na redação, a redação é minha vida, então, e ali a gente foi construindo, depois vieram a questão da enchente também, e essas histórias todas vão nos marcando, vão nos criando uma coraça para a gente tomar a porrada do dia a dia, porque o jornalismo é isso, né? A gente tem assuntos muito difíceis de lidar no dia a dia, mas também a alegria enorme de estar trabalhando com esporte agora, nível de Copa do Mundo, o entretenimento está sempre linkado, a gente fala em SBT... Até antes do jornalismo vem o entretenimento, né? Vem a alegria, vem a diversão. Mas, claro, o compromisso do pilar é diversão, família e informação. Esse é o tripé de sustentação do SBT. Tu pega nesses 15 anos da SBT, dois momentos críticos para a sociedade, né? Talvez as duas maiores tragédias da nossa geração, que é a pandemia e depois a enchente, né? Para nós aqui no Sul, uma coisa devastadora, totalmente devastadora, e uma coisa que cria um pânico na gente toda vez que tu fala em chuva e tal. Mas para o jornalista é um momento especial, né? Sem dúvida. Tanto que eu tive a oportunidade, falando da reportagem, que é a minha escola, a escola da rua, né? A gente falou aqui da infância, da adolescência. Eu fui criado na rua, fui criado nas esquinas, né, de tudo que a rua te oferece naquela época, e acho que fiz as escolhas certas, escolhi o caminho certo de buscar a qualificação, enfim, e tive a oportunidade de ficar uma semana, eu saí do estúdio, né, e fiquei uma semana fazendo coberturas com as nossas equipes, nos pontos de resgate, né, nos pontos de acolhimento, e aquilo ali te transforma, tem como sair igual dali. A minha escola também é uma escola de um lado mais duro da vida, o Cleiton sabe, né, da área da segurança pública, né, de especialização e do dia a dia, mas ter experienciado na minha cidade, no meu estado, todo aquele caos climático que a gente enfrentou foi algo sem tamanho, né? É uma tragédia sem tamanho. Até hoje a gente vive ainda reflexos disso, os gatilhos que disparam, a gente está numa iminência de um El Niño histórico, né, que a gente tem que ter muita responsabilidade para não alarmar demais a sociedade, mas ao mesmo tempo
dá o alerta, Sim. né? Baseado em evidências, em questão científica e verdade, acima de tudo, né? E Cleiton, para ti, assim, ó, como é que é tu dirigir entretenimento num momento de pandemia e num momento de uma tragédia desse tamanho que foi a enchente, assim? Como é que funcionou para vocês? Como é que vocês vocês mexeram em algum modelo ou não, cara? Nós realmente temos que levar alegria para esse pessoal. Como é que foi isso para ti? Porque eu sei que eu te conheço, para quem não sabe, eu conheço o Cleiton pessoalmente, né? A gente eu tive o prazer de trabalhar muitas vezes com o Cleiton. Eu sei que tu é um cara muito sensível, assim. Como é que tu fazer os caras sorrir no meio de toda essa loucura? Então, né? São várias camadas e todas elas complicadas, porque você está falando de um business, de um negócio, né? Você está falando de um produto, você sabe que se você tomar uma decisão errada, pode ser a decisão certa naquele momento, mas que pode comprometer um passo no futuro. Eu lembro que, por exemplo, no caso da pandemia, quando aquele período de março, que tudo começou a acontecer... A gente estava tateando em cima daquilo ali, né? Olha, dali, daqui, enfim, foi o período bem que a Bruna estava começando com a gente. E ficou aquela questão, né? A gente discutia muito com os nossos diretores, enfim, tal. E aí a gente estreia um programa junto com a pandemia ou segura. E como a gente não sabia o tamanho daquilo, a gente não tinha ideia, você né? segurar, você podia estar decretando o fim de algo que nem tinha começado. Sim. Então, por isso, naquele momento a gente optou, não, vamos tentar. E, cara, foi uma loucura, porque eu lembro que quadros que a gente gravava lá no centro da cidade, a gente estava gravando uma sala, sabe? Ligava um note ali, gravava o convidado ali, enfim, tal. Mas o que eu acredito que tenha sido o maior legado e a missão que a gente tinha era exatamente isso. Proporcionar, eu sempre falo, né? O Masba é sempre um objetivo nosso de meia hora por semana fazer a pessoa esquecer os problemas dela. A prestação do carro, Sim. Não sei o que lá, esquece, assiste lá, se diverte e volta depois. E foi o que é uma manutenção da ideia na pandemia, sabe? Tentar levar de alguma maneira uma higiene mental para quem estivesse assistindo. E a gente conseguiu cumprir isso muito bem. Não é fácil, porque antes de mais nada, você tem ali são humanos que também estão trabalhando ali, Sim. né? Eu lembro o dia, por exemplo, no caso das enchentes, teve um dia que a água vai chegar no Menino Deus. Foi uma correria, isso era 1h15 da tarde e tal. Cara, e um monte de gente que trabalha no Menino Deus, porque o parente, porque a mãe ali, não sei o que. Cara, como é que você vai... O impacto na equipe você vai interno, né? De tu manter o teu compromisso do teu trabalho, ao mesmo tempo a preocupação com a família, com os vizinhos, com os amigos. Né? Não, e até de acesso de vocês ao próprio estúdio, né? Sim, porque eu sempre falo, né? O jornalismo tá lá para noticiar, certo? Mas o entretenimento, ele tem que criar. Eu tenho que criar algo para... Cara, como é que você vai cobrar poder de criação de alguém com um cara falando, puta, a água pode chegar na minha casa? Então foi um desafio gigantesco, mas acho que as decisões tomadas foram certas, porque a gente preservou a equipe, preservou o colaborador, preservou o telespectador e o programa está aí no ar, mas não foi fácil. Imagino. E na equipe do Masba, né, tivemos colegas que tiveram a casa atingida, enfim, e que mantiveram o compromisso com toda aquela engrenagem que precisava continuar. Isso é incrível, né? Não, é o seguinte, o programa aqui, isso aqui é coisa de velho, né, cara? Fala programa, né? Eu nem falo mais nada, o nosso diretor lá, apavorado. Já olha, já treme lá. Né? O nosso podcast aqui é sobre empreendedorismo, né? E tem dois tipos de empreendedorismo, né? O empreendedorismo e o intraempreendedorismo, que é o que vocês fazem. Vocês hoje são intraempreendedores. Vocês empreendem dentro da mesma empresa. Dentro da mesma empresa, que é o SBT, que dispensa qualquer comentários, né? E vocês estão numa empresa, talvez, se não dos maiores empreendedores desse país, né? Que é o Silvio Santos, que talvez o Roberto Marinho e ele juntos talvez ocupem estão na mesma prateleira. Na mesma prateleira ali, né? Mas eu creio assim que dois caras que o Silvio Santos talvez mais no sentido que saiu do nada, né? Exato. Saiu exatamente do nada. Exato. Né? E construiu um império em cima da pessoa dele. Exatamente. Né? Não personificou tudo aquilo. Talvez eu vou falar uma bobagem aqui, né?
mas a marca Silvio Santos, se não é uma marca maior, ela é uma marca igual à marca SBT, né? Me corrijam se eu estiver errado. Não, acho que a imagem é essa. Né? O público de massa brasileiro é isso. É isso. É né? isso. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui do rei do empreendedorismo, né? E vocês são intraempreendedores dentro desse lugar. Como é que vocês enxergam essa questão que a gente discute muito aqui do empreendedorismo 40 a mais dentro desse novo tempo, onde gerações que precisam trabalhar junto, você tem um monte de gente lá na tua equipe, lá jornalismo tem gente com 50 e tem gente com 20, na tua equipe também. Como é que vocês enxergam esse momento do mundo? Sabe que eu vou te dizer que assim, eu sou encantado com a nossa geração, cara. Sou encantado, assim, eu tenho um orgulho de ser 40 a mais. Porque, né, o Carpinejar já fala, né, que a gente pegou todas as mudanças, a gente começou na cárcel, mas, cara, isso é uma parte do processo, porque pensa tudo pra gente, o poder de adaptação que a gente tem que ter, cara. Se você for pensar na palavra medo, por exemplo, Não. quando a gente era jovem, a gente tinha um objetivo, estudar, né? Era aquilo, você tem que acertar, estuda, pra você mirar comprar um carro, comprar uma casa e se aposentar. O tempo para você tomar as decisões, eles eram mais espaçados, era mais dedicação do que decisão, Isso, né? Exatamente. Hoje, o erro, ele tá a todo momento na tua cara. Todo, sim, né? Todo. Se você gravar aqui 45 minutos e, de repente, não, mas para engajar eu tinha que ter gravado 44. Você já dançou. E a geração anterior, acho que ela tá mais acostumada a esse tipo de situação, sim, né? Errou, recomeça. A gente teve que aprender isso, que o errar, que pra gente era algo que não é imediato. Então, acho que essa questão da nossa flexibilidade, do entendimento, daquilo que a gente tem certeza, a gente estudar um pouco mais, daquilo que não tem, chegar e conversar, faz parte do que a gente está vivendo. E eu acho isso encantador. É encantador. E tem funcionado bem, assim, as equipes mistas, vamos dizer. É a cara da nossa redação. Nossa redação, ela tem esse frescor, né, dos produtores mais jovens, alguns com mais experiência, porque o coração das boas histórias é a produção, né? Sim, eu tenho o maior respeito pela produção aqui. Sim, eu comecei como produtor, enfim, e trato a produção com todo o carinho que ela merece. E fazer esse balanço, né, a gente tem editores mais experimentados, com mais bagagem. Na reportagem, gente que tem essas sacadas da criatividade dessa geração mais jovem. Então, essa mistura, né, gestores também, o Cleiton é um dos gestores, dessa geração 40 a mais, mas a gente tem um gestor um pouquinho mais jovem que chegou agora, né, o Bocardi, que também talvez seja a mesma geração, mas um pouquinho mais jovem, mas também com bastante experiência. Então, ter essa mistura é importante, né? É importante, porque para nós, a gente está aprendendo todo dia. Né? Às vezes tu vai buscar uma informação, tu vai buscar uma história, vem um estagiário. Sim, chama ali, é assim que faz. Ó, vem cá. Tá, então me ensina, vem cá, me dá o caminho A gente foi analógico, mas a gente também se adaptou a toda esse liquidificador tecnológico, né, do digital. Sim. A gente fez essa transição e a gente continua trilhando. Mas sabe, né? Uma coisa que o Cleiton fala, que eu concordo 101%, Cleiton, contigo, que a nossa geração, ela me encanta muito também, porque assim, cara, a gente tá sempre disposto a entender como faz. A gente quer fazer certo. Exato. Ou pelo menos tem que estar, né? Quase um quesito de sobrevivência. Isso aí. Entendeu? Pô, a gente quer fazer e tal. A minha crítica, né, e até vou fazer aqui o momento PUC, né, aqui, ó. A PUC é um parceiro nosso aqui no Empreender 40 Mais. A PUC que tem histórias incríveis lá. Então, se você quer fazer um mestrado, um doutorado, um curso de pós-graduação, até uma graduação. Uma nova graduação presencial online, PUC, né? PUC. Porque eu tô lá na PUC, eu sou mestrando PUC e tenho o maior orgulho de dizer isso, que eu sou PUC e não abro mão. E uma crítica que eu faço, inclusive internamente lá na PUC, discussão com os colegas lá do mestrado e tal, é que muitas vezes eu entendo que a sociedade ela é preparada para o jovem. Ela não é preparada para o 40 mais, para o 50 mais e tal. Ela é preparada para o jovem.
E isso cria uma tendência a constrangimento da nossa geração. O etarismo, né? Cara, é um constrangimento. Então, tipo assim, a nova geração, e até por uma questão, vamos chamar assim, até biológica, ela não tem muita paciência. Entendeu? Ela não tem muita paciência. Ela quer resolver. E eu acho que quem tem que mudar essa característica somos nós mesmos. Nós temos que dizer, não, só um pouquinho. A gente precisa ter, o mundo tem que ter um pouquinho mais de paciência. Tem que entender. Porque como a expectativa de vida, isso as pesquisas mostram, a ciência mostra, quem nasceu hoje, em 2026, a tendência é que a expectativa de vida da pessoa que nasceu hoje vai ser 150 anos. Até se fala que o cara que vai fazer 150 já tá vivo. Sim, já tá vivo, é isso aí. É isso aí, já nasceu. E, cara, isso é uma ótima notícia, mas tem um lado preocupante, que é o seguinte, o sistema vai colapsar se essa geração não continuar produzindo, não continuar trabalhando e tal. E muitas vezes, essa nossa geração, ela não é influenciada de forma que continue. É que a gente é muito resiliente, a nossa geração é muito resiliente, entendeu? Mas muitas vezes é o etarismo que eu chamo disfarçado de carinho, né? Que é, olha só, tu já fez bastante, agora tá na hora de ir pra casa. Não, cara, tem muita coisa pela frente. Então, a minha pergunta é nesse sentido, quer dizer, como é que a gente faz dentro de um veículo de comunicação como o SBT, que todo dia tem gente saindo das universidades, se formando, procurando emprego, buscando, tendo que ter essa oportunidade, e como é que a gente mantém essa galera que está lá, que já produziu, que está fazendo, então como é que a gente faz isso? Eu vou te falar que assim, eu gosto muito dessa coisa de conviver com o mais jovem e com o mais experiente. Eu, em São Paulo, dei aula em universidade por 8 anos. 2 anos fui coordenador de curso. Foi uma fase muito boa, porque você senta para conversar com alguém que não tem os teus vícios e às vezes te entrega verdades que você não tá nem preparado para perceber. Aí o cara chega, você tá pensando, o cara fala, putz, mas sei lá, esse fundo é horrível. Você, puta, é horrível. Não percebi. Eu acho isso muito bom. Então, para mim, é uma coisa muito necessária. Mas eu também acho que cabe a gente lá na TV tem um encontro de talentos, né? Então, que tá na 2ª temporada, onde a gente faz apresentações, sempre tem pautas, discussões e tal. E esse ano, eu abri a 2ª temporada e eu levei muito pro pessoal, porque assim, a gente precisa muito do vigor da juventude, muito, das ideias, enfim, mas precisa da experiência dos mais experientes. Um precisa entender o outro, porque aí que tá mistura. O ecossistema que consegue entender isso, ele vai sobreviver melhor. Eu dou um exemplo que na pandemia, a gente tinha uma estagiária e os estagiários não podiam ficar na TV, né? E é aquela coisa, o estagiário quer fazer. Então eu falei, então faz um favor para mim, vai para tua faculdade, faz uma pesquisa para ver o que as pessoas estão assistindo na pandemia. Isso bem no começo da pandemia. E ela me mandou, tava a gente discutindo e tal. Aí eu comecei a ver que aparecia na pesquisa dela toda hora. Tweet. Aí eu, que maldição é essa, cara? O que é isso? Quando eu vi, cara, no mundo dos jovens se falava de uma coisa com normalidade, de uma coisa que eu não sabia o que era. Eu achava que tweet era um post no Twitter. E eu falei, cara, você não pode menosprezar, eu não posso achar que eu sei, cara. Da mesma maneira que eles não podem chegar, achar que eles vão derrubar a porta, isso não vai funcionar. Então é importante que exista quem que não sente falta de uma liderança experiente que chegue para você e fala, cara, o negócio é o seguinte, não senta tão de lado, se você de repente fizesse isso, mas, cara, o sistema funciona dessa maneira, né? Acho que aí que tá o grande segredo da coisa, o dia que a gente acertar essa isso. Junção, né? Das qualidades. É bem isso, é um ecossistema e de muito respeito, né? Cara? Sim, o mais importante. Porque tu precisa ter o respeito das duas partes, né? Tu precisa ter o respeito do cara mais experiente, que olha para o jovem e não pensa, não, eu sei tudo, eu não preciso ouvir nada dele, né? Tu precisa ter o respeito do jovem com o cara mais experiente de saber, cara, eu tenho muito para aprender ainda, né? Mas eu acho que o cara importante, pode me ensinar. Só para concluir aqui, eu acho que o importante é isso. Quando você consegue mostrar também que você está disposto à troca, a coisa tende a fluir melhor. Por exemplo, lá na produção do Masbá, enfim, a produção é bem jovem, é muito isso. Às vezes surge uma ideia assim que é
Você percebe nitidamente que é contrário àquilo que eu tô pensando, sabe? Sim. Você fala, alguém ousou a dar uma ideia. Sim. E eu falo, pô, vamos comprar isso aí pra ver no que vai Vamos dar, ver cara. o que vai dar. Porque isso, pode cara. dar numa coisa que nunca deu. Então, acho que isso é importante. Mas eu acho que isso vai muito do gestor, né? Também. Acho que vai muito do gestor. Eu acho que tem que ter uma acessibilidade do gestor de conseguir perceber isso e também conseguir criar essa linha de respeito, né? Sim. Porque se o gestor não tem esse perfil de respeitar a experiência e respeitar as novas ideias, acaba que o teu grupo de trabalho ele não consegue funcionar, né? Sim, É exatamente. que na verdade é o seguinte, é perfil de liderança, né? Eu costumo dizer que quando eu chego na recepção, eu sei quem manda lá. Sim. Entendeu? Quando chega na recepção, tu sabe, cara. Por quê? Porque quem tá debaixo da pirâmide é resultado de quem tá lá em cima, velho. Pro bem ou pro mal. Sem dúvida. Não tem, Sem né? dúvida. E essa coisa dessa miscigenação, assim, de gerações, né? Eu costumo dizer, por exemplo, cara, a minha eu gosto muito de música, vem da área da música e tal, mas o Murilo influenciou demais, tem influenciado muito nas minhas decisões musicais, por exemplo. Por isso que tem caído o teu... Tem caído muito meu gosto por causa disso. Agora eu entendeu? comecei a entender porque que eu vai escolhendo no teu carro agora, eu digo, mas eu também tô ouvindo isso. Agora, por outro lado, Ah. eu também influenciei ele. Né? Agora a gente estava falando, tem um cantor de bolero que eu gosto muito, que é o Luiz Miguel, né? Um Luiz cantor Miguel, mexicano claro. e tal. E o Murilo falou, pô, esse mês apareceu aí no meu top 5 Luiz Miguel e tal. E aí a gente ia escutando o Luiz Miguel no carro e ele tava a letra, olha essa letra e tal, e ele começou a traduzir a letra e tal. Eu falei, pô, cara, é o seguinte, legal que você tá aprendendo a falar espanhol, escutando Luiz Miguel. Sim. Cara, isso só aconteceu porque a gente troca muita informação. Então eu escuto as coisas que ele escuta, eu mando pra ele coisas, ele me manda, a gente briga pra caramba, entendeu? Que eu discordo de um monte de coisa dele, mas tá tudo bem. Isso é muito legal, né, cara? É muito legal isso. E eu acompanho muito de perto essa relação tua com o Murilinho, né? E realmente é exatamente isso que acontece, né? Eu vejo vocês discutindo muito sobre, e não só sobre música, né? Não, Mas sobre política. música, sobre política, sobre esporte, sobre Visão de futebol. mundo, né? É. Agora tem um lance da bagagem também, né? Que o Cleiton vem trazendo isso. E quando a gente olha o produto e a bagagem, a experiência, a gente olha para a equipe do Masbá, a produção, a Bia, veio do jornalismo. A Lu Coleman, que está à frente agora do Masbá, veio do jornal, ou seja, trouxeram, agregaram, né, e tiveram que fazer um reset, né, para ir para o entretenimento, mas sem esquecer do que vinham trazendo. Da base. Das experiências, da base, enfim. E na época, quando houve a migração, né, da Lu do jornalismo, ela super repórter, apresentador, enfim, e escolheu se desafiar. Muita gente internamente, será que vai dar certo? Será que é o perfil? E, pô, o programa tá numa crescente violenta, né, Cleiton? E hoje, né, Cleiton, tem esse desafio também da TV brigar com o streaming, né? Você sabe que isso aí a gente poderia gravar 10 episódios, né, falando disso, mas eu penso assim, né? Cara, qual sistema não tem que se reinventar, né? Claro. A reinvenção é diária. Eu, por exemplo, uma das coisas que quando eu vim para Porto Alegre, eu ouvi muita gente falar assim, muitos colegas, aquela coisa de brincadeira, vai pra lá porque lá a vida vai ser mais tranquila, não vai precisar trabalhar até meia-noite. De São Paulo, não vai pegar trânsito e tal. E eu falei pra eles assim, falei brincando, né? Eu falei assim, cara, todos os dias eu vou estudar porque eu não vou ficar para trás, eu vou ser uma eterna sombra para vocês, eu vou virar um autodidata, enfim, e é o que eu faço, eu procuro o tempo inteiro estar antenado para eu conseguir cobrir uma possível deficiência que possa ter ficado por lá, né? Por que eu tô falando isso? Só retomando uma questãozinha legal para comprar as coisas do streaming, dia desses eu comprei um curso de um videomaker. Desculpa, esqueci o nome do cara, não vou poder dar crédito. Daqui a pouco vem. E assim, sabe aqueles caras que têm 400 mil seguidores e tal? Cara, jovem, bem mais jovem. Primeiro momento eu poderia pensar, né? Falei, não, porque o cara vai saber mais que eu.
Mas eu falei assim, o cara tem 400 mil seguidores, o cara vende curso. Alguma coisa ele sabe mais que eu. Eu fiz o curso, cara, 6 meses para tentar entender. É a maneira de entender. Eu acho que a questão da construção do streaming, da TV, passa por isso. Acho que não é momento de o profissional de TV criticar, sabe? Não, porque a TV, não, porque o streaming. Cara, você tem que entender o que está acontecendo, né? É igual o conflito de gerações. Tem coisas que estão evoluindo melhor no streaming, tem coisas que o streaming errou a mão e a TV acerta. Eu acho que é isso, é encontrar isso, né? Estar sempre monitorando. Acho que a gente está falando por vezes, de conteúdos diferentes, entender como eles se completam, enfim. Acho que é um estudo eterno. O próprio caso de vocês lá com o canal do YouTube do SBT, né? Sim. Que é um sucesso avassalador, né? Maior da região sul. É impressionante. E o canal nacional, ele é o maior canal de TV do mundo. O maior canal do YouTube de TV do mundo é o canal do SBT Brasil. Sim. E você pega, hoje, por exemplo, eu como um cara do audiovisual, até hoje eu fico me questionando essa questão do polêmica, né? Assim, putz, mas e aí, o vídeo é vertical, horizontal, e não sei o que lá. Agora o Instagram vai estar lançando uma plataforma na TV de vídeo horizontal. Você falou, pô, será que voltaram a essência? Então, assim, cara, eu acho que tudo é um estudo o tempo inteiro. Eu sempre digo que a gente costuma esquecer o básico do básico, né? Que a comunicação é emissor, mensagem e receptor, né? A gente aprende isso e esquece. O negócio é simples, mas a gente anda complicando demais. Sim. Tu sabe que eu acho que essa questão entre streaming e TV, eu acho que a gente está pecando numa discussão que talvez fosse bem mais importante de se fazer do que efetivamente quem é que ganha mais, a TV ou o streaming, tá? Eu acho que a TV e o streaming, na real, pegando um exemplo claro que é o Cazé, né? Que eu acho que é o que mais se discute hoje. O que o Cazé faz é a televisão. É isso, a linguagem é a televisão. É lá, é o campo de futebol, é um narrador, é 2 repórteres, é um comentarista. A linguagem é a mesma, ela não mudou. Tu não olha futebol de forma diferente quando tu olha a Cazé TV. Tu olha o mesmo futebol. Um formato mais descontraído, né? Mas a linguagem é a mesma. Isso. O formato é o mesmo, né? Eu posso... tu poderia pegar os apresentadores da MTV da década de 90 e botar para transmitir uma partida junto com o Galvão Bueno e tu ia continuar tendo o mesmo sistema de coisa. O que eu acho que a gente precisa discutir, e aí agora vou fugir um pouquinho do empreendedorismo e entrar um pouco na comunicação, aproveitar que nós 4 somos disso, é que hoje tu tem um sistema de imersão dentro do que tu está assistindo que é muito maior do que você teve em toda a história. Né? Por exemplo, pega o meu pai, há 20 anos atrás, né, na Copa lá de 2006, ele assistia a Copa sentado na frente da televisão, consumindo aquele conteúdo que está lá. Tu pega nós 4, com a mesma idade, mais ou menos que meu pai tinha 20 anos, ou principalmente o Murilinho, né, que está aqui com 20 e poucos anos, ele assiste hoje a Copa, assistindo a televisão, acompanhando no YouTube o programa do fulano comentando, o celular dele no grupo de WhatsApp, uma tela mostrando os dados de como é que os jogadores, os scouts, como é que o cara está correndo em campo, como é que... É uma imersão hoje que a gente tem dentro do conteúdo que é muito maior. E eu estou falando em futebol, mas a gente podia falar sobre qualquer coisa. Sim. Né? Por exemplo, eu sou um fã daquela série do From, né? Da Origem, né? Cara, e aí eu tô assistindo o From e aí eu pego meu celular e tu tem vídeo de cara comentando no Instagram e bastidor no TikTok. É muita informação sobre o mesmo conteúdo de uma forma que a gente nunca teve. Né? E eu acho que a gente perde quando a gente não faz esse tipo de discussão e fica discutindo só assim, mas quem é que tem mais audiência, o streaming ou a TV? Quem é que ganhou mais dinheiro, o streaming ou a TV? Eu acho que é uma discussão muito maior que essa. Né? E que talvez essa geração mais nova, ela nem vai ter essa discussão, porque para eles é tão orgânico essa imersão e essa forma de assistir em várias plataformas ao mesmo tempo, que talvez a gente nem tenha. E eu acredito que esse seja o maior desafio para quem produz TV, né, que é o caso de vocês, é tu continuar sendo atrativo no meio de toda essa loucura, né, de ter contato, de várias plataformas tendo contato com o teu público ao mesmo tempo que tu tá criando agora. E eu acho que é um desafio para a gente, né?
para nós que somos mais analógicos e migramos para o digital, de como é que a gente vai fazer isso. E eu fiz essa toda introdução para falar um pouquinho sobre o teu podcast, que eu acho que vem muito disso, né, cara? Porque quando tu começa lá atrás, acredito eu, tu nunca imaginou que tu ia ter um podcast dentro de uma emissora de TV, né, cara? O Conecta tem essa característica, né? Quando a gente montou o estúdio, as ideias, toda a discussão, vamos fazer um produto dentro do grande produto, e o quanto isso acabou dando certo, porque a gente traz diversas vertentes, né? Da área de varejo, comunicação, liderança política, enfim, e cada papo vai abrindo uma nova janela. E o lance da multitela, tu tem muitas telas hoje. Isso faz, às vezes, com que a vida seja muito rápida. Alguém, e eu acho que a nossa geração precisa fazer, traz a bola para o centro de novo para olhar a próxima jogada. Sim. E aí entender o que essas multitelas vão trazendo para a gente no dia a dia. Mas o Conecta, o podcast, enfim, que está lá na plataforma do YouTube do SBT, ele tem essa característica, né, de juntar e de buscar uma miscigenação de convergências que acaba fazendo o diferencial do produto. Né? Porque isso é um desafio para o jornalismo também, né? Sem dúvida. Porque aquele troço, tu tá dando a notícia instantânea e eu tô combatendo a notícia que tu tá dando por dados ou muitas vezes até por fake news que eu tô recebendo no meu celular naquele mesmo momento, exato, né? Exato. Então, a responsabilidade do que tu tá noticiando, ela se torna muito grande, né? É imensa. Não, e formas diferentes de embalar os mesmos produtos também. Sim. Né? Que é o que eu acho Isso. que é fundamental. Por exemplo, a gente falou dessa questão da multitela, né? Então, antes a gente estava ali olhando um jornal, uma novela e tal, e aí veio o comercial. Cara, hoje o comercial, ele precisa estar inserido dentro do conteúdo. Ele tem que estar dentro do conteúdo. Quer dizer, o conteúdo é o mesmo. Tu tá colocando ali a novela, tu tá colocando ali o entretenimento, o Masbal, o Anônimo, o que seja o programa. Mas tu não pode mais esperar para colocar o patrocinador só no comercial. Sim. Né? Tu tem que encontrar uma forma de inserir ele junto e tal. E de uma forma muito, muito orgânica e muito sutil. Natural, né, Fernando? Natural. Se tu não conseguir fazer isso, e isso é um desafio teu, né? Muito teu. Se tu não conseguir fazer isso, no momento que entrar o comercial, eu baixo a cabeça pro meu celular e talvez tu já me perca como... Ali, né? Porque hoje o grande desafio, eu sempre penso dessa maneira, né? Quando a gente diz que tudo passa muito rápido. Se você pensar na situação hoje e há 3, 4 anos, hoje, por exemplo, você chega num hotel, você liga a TV, às vezes tem TV que eu nunca vi na vida, né? Um aparelho de TV que eu nunca vi a marca, como funciona. Cara, você tem tantas opções de plataforma que hoje não basta só alguém querer assistir, por exemplo, o SBT. Você tem que fazer o cara querer assistir TV. Isso. Ponto. A partir daí... isso. Então, assim... São movimentos que eles precisam ser muito pensados. Quando a gente fala em abrir janela, abrir isso, eu sempre falo pro pessoal, eu acho muito importante a gente ter, principalmente o Masbal, por exemplo, as redes sociais são bastante ativas, né? O Instagram, enfim, a gente tem uma comunidade bem legal. Mas eu não posso ficar fornecendo conteúdo desnecessário ou inútil pro pessoal, sabe? Aquela coisa a gente sempre tenta ali depois do programa, você gostou? Veja os bastidores aqui no QR Code, tal, que o público gosta muito disso. Cara, mas se eu não colocar algo relevante para eles, o cara vai e não volta mais. Claro. É o que ele tem de opção, entendeu? Não volta. Então não é simplesmente eu pegar, vamos abrir uma enquete. Qual que é a enquete? Hoje você acha que vai chover? Sim. Cara, você decretou a tua morte naquela pergunta. A pergunta tem que ser muito bem feita. O cara tem que participar. É um jogo de xadrez, né? Cada lance tem que ser muito bem pensado. Né? Sim, se o cara não participar, ele não vai ficar. Agora, cai nisso, ele foge. Agora, por outro lado também, né? Quando a TV surgiu, né? Todo mundo falava que o rádio ia morrer, né? Uhum. E o rádio se mantém vivo aí. Se reinventando. E se reinventou, né? Tanto que me corrijam se estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que hoje o rádio jornalismo é o rádio mais forte que nós temos, né? No Brasil, talvez de uma forma geral. Cara, eu entendo que a TV é a mesma coisa. Vocês se reinventaram, outros canais se reinventaram, e modelos comerciais se reinventaram. Quando eu falei a história do Galvão, o Galvão veio para transmitir a Copa do Mundo. Cara, ele trouxe junto com ele marcas que acreditam nele, que confiam nele e que, sem dúvida. Né? E que vieram junto e tal.
Cara, só tem um jeito de tu fazer hoje, não só TV, só tem um jeito hoje de tu fazer negócio. É o seguinte, o negócio tem que dar resultado, senão... Sim, principal. Principal, se não der resultado não é negócio, É. né? E então não adianta, olha, eu tenho o melhor produto do mundo, qual é o teu resultado? Não tenho. Cara, fecha a porta, não. Tem que ter resultado, né? E o seguinte, e o segundo é o seguinte, o quanto eu retenho isso. Perfeito. Né? O quanto eu retenho isso. Cara, se é streaming, se é TV, se é híbrido, a própria SBT está dando uma prova disso agora, com a questão da N Sports, com a SBT. Compraram de forma híbrida, me corrige, Cleiton, se eu estiver errado, a Copa do Mundo. Sim. É isso, né? Você sabe que, fazer uma observação, eu acho que a gente também tem um pouco de culpa nessa história toda, tá? Porque eu também falo isso muito A internamente. gente gosta de falar sobre isso. Não. Não, a gente gosta, porque eu acho Momento que é terapia, isso é bom, vai aflorando, né? Não, é importante até porque uma das ideias do podcast é justamente a gente discutir para onde é que a gente caminha. E eu acho que tu saber onde tu errou, Exato. ou onde tu tá errando, eu passo para tu começar a caminhar de novo. Né? Não, mas sabe por que eu digo que a gente também tem um pouco de culpa nisso? A gente como produtor de conteúdo, onde a gente se encaixa e tal... Sempre digo isso, o nosso ego é muito grande. Sim. A gente sempre acredita que aquela nossa ideia É maravilhosa. é a melhor de todas, enfim, tal. E, cara, a gente tá numa fase que não é isso, com a quantidade de conteúdo que se gera, a gente tem que entrar um pouquinho na cabeça de quem tá assistindo e também tentar fazer algo que você consiga reter esse público. Te dou exemplo, você tava falando aí da Copa, enfim... Pô, você assistiu o pré-jogo, assistia, né? Infelizmente a seleção não ajudou, mas assim, você assistiu o pré-jogo de Jogo do Brasil no SBT, cara, você conseguia agradar diversos tipos de público. Sim. No domingo assistiu o pré-jogo inteiro, de ponta a ponta, porque tem desde o Muricy ali falando de uma questão técnica, até o Thiago tirando onda, como você fazer uma coisa divertida, que de repente aquele cara que não gosta de futebol tá dando risada com aquilo, enfim. Cara, você tem que ir agregando. Quando você vê, tem um na frente da TV, tem dois, tem Mauro três, Naves tem quatro. sacaneando o Denilson. Sim, se você consegue... Aquilo ali só acontece no SBT. Sim. E isso é uma característica que a gente tem, né? É impressionante a naturalidade e a forma como a gente busca a comunicação, não tratando dos nossos concorrentes como concorrentes. A gente está no mesmo barco. Então, ter mostrado o Denilson, ter tirado uma onda, aquilo ali foi... Né? E viralizou, inclusive. Viralizou. Só acontece no SBT. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal porque e até para o público em geral, tu conseguir entender que é bem isso, né, cara? Todo mundo ali é colega, né? Todo mundo é colega. E é uma construção conjunta. Até porque os caras no bastidor estão ali batendo Exato. papo. A gente sabe como é, né? Às vezes é só você e o público adora, você só tá transportando tua realidade, né? Isso é demais. Pessoal, nós estamos indo já pro finalzinho, né? E hoje nós temos 2 para dar sugestão, né? O 2, é isso que eu ia falar. Que é o seguinte, sempre antes de encerrar, assim, a gente pede uma dica com quem a gente está batendo papo. Na verdade, são 3 dicas que pode ser uma, tá? Ou um livro, ou um filme, ou uma série. Ou os 3, entendeu? Alguma coisa que tu tá vendo, que tu viu, que te marcou, que tu gosta. E não precisa ser sobre o nosso assunto. Não precisa ser sobre qualquer assunto. Então vamos começar pelo Cleiton aí. Eu vou sugerir um documentário. Já gostei, eu gosto de cara. Documentário. Gosto de cara que indica o documentário. Não, a gente tá falando sobre o processo criativo e eu comentei dia desses sobre esse documentário que é Os Iluminados. E em linhas gerais, assim, o que é o documentário, né? É uma proposta de se entregar a diferentes diretores de fotografia um mesmo roteiro para que eles reproduzam uma cena. E é sensacional, tem os maiores nomes ali da fotografia, da direção de fotografia no brasileiro, enfim. E você enxerga como uma ideia, que é um roteiro, ele se transforma de diferentes maneiras, com diferentes mentes. Pelo olhar. Você não consegue achar uma melhor ou outra pior. Você fala assim, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então, eu acho legal, indiquei esses dias para assistir. Eu acho bem legal para quem curte o audiovisual, enfim. Muitos já devem ter assistido. Qual é a plataforma, enfim, que tá? Talvez tenha no YouTube, enfim. Já. Eu sei que às vezes exibiram algum outro canal. Os Iluminados. Mas bem legal. O link vai estar na descrição do vídeo.
Tchê, eu tenho buscado, e o lance de intraempreender, né? A gente faz muito isso no SBT. Semana que vem a gente começa um workshop, enfim, uma imersão em dicção e oratória. Aí tu vai dizer, porra, mas o Chemalho vai fazer dicção e oratória. Sou casado com uma fonoaudióloga, estou há 25 anos falando em televisão, mas eu sempre busco, né? Sim. né e olha que a tua dicção é agregar, extraordinária. Agregar, enfim, fazer uma reavaliação de tudo, mas e eu tenho buscado agora ingressar num campo que tem me instigado, que é a questão da neurociência. Né? Tenho buscado isso. Acho que tu é o terceiro entrevistado seguido. É algo que vem me fascinando. Fala sobre neurociência. Né? Vem me fascinando, eu tenho buscado aí, enfim, publicações e tenho feito imersões nesse caminho. Mas um livro que transformou a minha vida, e volta e meia eu busco algumas coisas, que é o Sapiens, né? Sim. Do Yuval Harari, e que conta muita coisa do início da nossa existência, mas que é cada vez mais atual. Então é um livro de cabeceira. E a questão da neurociência, essa caixinha de surpresas que nós temos e que a gente ainda vai se surpreender muito, né? Eu acho que é um caminho que eu tenho buscado em 2026 aprender cada vez mais. Não tem muito a ver com o audiovisual, com o que a gente faz no dia a dia, mas é isso, é agregar coisas que não são do nosso campo de conforto, mas que vão, de certa forma, impactar para aquilo que a gente faz no dia a dia, às vezes de forma muito automática, e aí tu, de novo, para a bola no centro, respira e olha a jogada para onde é que eu vou daqui para frente. Eu acho que uma das bandeiras que a gente defende muito aqui no Empreender é justamente isso, né? Que a gente precisa sair dentro da bolha. Sim. Né? A bolha é muito confortável para ti. Sim. Né? A gente poderia ficar horas aqui discutindo sobre streaming, sobre TV, e íamos discordar em algumas coisas, concordar em outras e tal, e seria um papo super confortável para todos nós aqui, porque é o nosso dia a dia. Quando tu dá esses mergulhos, né, em outras áreas que não são, é que realmente tu começa a te instigar, né? Tu começa a querer, tu te dá conta que o mundo não é só aquele núcleo que tu vive, né? Eu acho que é super importante. Por isso que a gente traz pessoas tão diferentes Exatamente. umas das outras, né? E tem programas aqui que acontece o seguinte, a gente sai de casa achando que a gente vai ter um tipo de conversa, e a história desse cara é maravilhosa, um empresário que fez isso, cara, o cara senta aqui e a gente fala de outra coisa. Caminha por outro lado, né? Caminha para o outro lado, para outra coisa, a gente sai daqui, cara, eu saí de casa pensando que eu ia ter uma conversa, e eu tive outra. E isso é uma coisa que a gente bate muito, cara. O algoritmo tá deixando a gente muito igual, né? Uhum. Porque o algoritmo nos entrega o semelhante, aquele cara que pensa. Então, se a gente não tiver essas rodas de conversa, se não tiver esse tempo para conversar com pessoas que normalmente não estão sentadas na nossa frente, a tendência é que a gente continue sendo o mesmo, né? Então, primeiro eu queria agradecer muito vocês dois terem topado vir aqui bater esse papo. Talvez a gente não teria marcado esse encontro assim, esse café, então o podcast ele nos permite, a mim e o Fernando, isso. É verdade. Essa possibilidade, semanalmente, a gente senta com pessoas que talvez a gente acabasse, por mais que goste delas, acabasse não marcando para a gente sentar, e a gente durante 1 hora fica aqui conversando sobre um monte de coisa. É muita lição de vida. Né? Parabéns para vocês dois. Eu queria também, claro, já agradecendo, mas dizer uma coisa para vocês. A gente teve aquele... Né, vocês foram lá, né, no SBT, a gente teve um bate-papo muito bacana antes do Summit Empreender 40+. Eu tive a oportunidade de estar lá na primeira metade, né, daquele evento, assisti algumas das palestras e, por questões, né, de compromisso na TV, à tarde não consegui acompanhar tudo, mas eu saí de lá diferente. E com vontade de fazer coisas que eu ainda não fiz. Né, que é empreender até fora da comunicação, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da hotelaria, do turismo. Né, a gente tem um projeto aí para um futuro talvez mais próximo e aquilo ali plantou uma sementinha em mim, na minha esposa, na minha família, que talvez eu possa fazer essa miscelânea toda. Isso aí no final da conversa. Parabéns pela ideia de vocês, né? O Fábio também não está aqui, mas eu sei que é esse tripé de sustentação de toda essa ideia de nos instigar
e de instigar as gerações que estão chegando aí, porque tem muito a se fazer, né? Tem muito a se fazer. Isso é o motivo da gente existir, assim, quando a gente ouve esse tipo de depoimento, a gente justifica tudo que a gente vem fazendo nesses últimos 2 anos. Muito obrigado pelo teu depoimento. Vou já aproveitar e fazer um convite para vocês. A gente tem uma confraria que acontece uma vez por mês. Né? Tô pensando na mesma coisa, cara. Onde a gente reúne, né, pessoas dos mais diversos segmentos, justamente para trocar experiência, para poder conversar, para poder falar sobre isso, e é onde tem nascido muitos negócios. Né? Então, queria deixar o convite para vocês, depois a gente manda aí a próxima data, quando é que vai ser e tal, porque esse programa vai ao ar agora depois da próxima edição da Confraria, então, mas eu gostaria muito de convidar vocês, né? E o próximo é feijoada agora, hein? Segunda-feira que vem a gente vai ter uma feijoada, tá? Dia 13, né? Esse programa já vai, quando o programa for ao ar, já vai ter acontecido, mas deixar o convite aqui para vocês dois, que eu acho que seria uma experiência muito bacana, tanto ouvi-los lá na confraria, né, com a experiência que vocês têm, quanto eu acho que para vocês também seria muito legal ouvir uma galera de mais de 40 anos aí, de diversos segmentos. De várias áreas dessa... Cara, te juro que eu tava pensando nisso agora. Se eu ia falar agora, você ia falar depois no off. E o outro convite, eu queria que você botasse na agenda de vocês, 9 de junho do ano que vem. Isso. Né? E eu queria convidar a pessoa física e a jurídica, né? A física, porque vocês, né, já são amigos do Fernando e estão se tornando meus amigos também. E segundo, porque eu queria muito o SBT lá, de novo, esse ano a gente já começou uma parceria. Queria muito, o SBT é uma marca que nos encanta, e eu queria muito que o SBT tivesse com a gente. Queremos mesmo, assim, vocês estão dentro da nossa pauta de relacionamento, assim, a empresa e vocês dois. Pô, muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Agradeço aí pelos vários convites, pela oportunidade, enfim. É muito bom sentar e conversar com quem se propõe a ter mente aberta, né? Exatamente. Porque é o que você falou, tem que sair da bolha, da zona de conforto, e acho que é o que vocês se propõem a fazer, enfim, então, ótimo. Que maravilha. Agradeço muito. E tu que estava nos olhando aqui, ó, PUC, Empreender 40 mais, 9 de junho do ano que vem, não sei quando é que tu tá vendo isso no YouTube, mas tem a terceira edição do Empreender 40 mais, sempre tem confraria, então, uma vez por mês tem uma confraria do Empreender 40 mais, tu é convidado também. Buscar no nosso QR Code aqui. Busca o nosso QR Code aqui, ó, tem um QR Code, aponta a câmera para cá, então informações. Todas as informações. E se tu deseja fazer uma graduação, uma nova graduação, uma primeira graduação, um curso pós-graduação, um mestrado, doutorado, um curso de extensão, PUC, que é o nosso parceiro aqui no Empreender 40 mais. Valeu!